Olá, chegamos para mais um bate-papo aprofundado aqui. Olá! Hoje, a gente vai mexer com um tema, olha, essencial para a gente entender como os nossos direitos funcionam mesmo na prática aqui no Brasil. Os tais remédios constitucionais. Ah, sim. Um assunto fundamental. Pois é. Recebemos um material bem completo sobre isso, sabe? Tem partes da Constituição, comentários, e a nossa ideia aqui, como sempre, é destrinchar isso juntos. Ótimo. Basicamente, né, para quem tá ouvindo, são tipo ferramentas que a própria Constituição de 88 dá pra gente. Pra quê? Pra defender direitos fundamentais quando o Estado ou, sei lá, alguém agindo em nome do Estado pisa na bola. Exato. Seja por uma ação ilegal ou por abuso de poder mesmo. Isso. Funcionam como chaves, né? Pra gente poder acionar a justiça. Então, nossa missão hoje é entender como usar essas chaves, quem é que pode usar, para que serve cada uma delas, olhando principalmente lá para o artigo 5º. Vamos nessa? Vamos sim. E é importante já começar dizendo, né? Essas ações não são só tipo um detalhe técnico do direito. Não mesmo. Elas são, na verdade, vitais para a saúde da nossa democracia. Elas garantem que o cidadão tenha como reagir, sabe? Como buscar uma proteção real para os seus direitos mais básicos quando ele se sentir ameaçado ou lesado por alguma ilegalidade, algum abuso. Com certeza. Senão o direito fica só no papel, né? Exatamente. Sem isso, os direitos seriam só palavras bonitas na Constituição. Exato. E quando a gente fala em remédio constitucional, qual é o primeiro que geralmente vem à cabeça? Acho que é o habeas corpus, né? O HC. Sem dúvida, o mais famoso. Está lá no artigo 5º, inciso LXVI. Quase um sinônimo de proteção da liberdade de ir e vir, né? Quando alguém é preso ilegalmente ou tá naquela iminência de ser preso. Aí é o HC que entra em campo. É, tipo um botão de emergência para nossa liberdade física. Perfeito. E ele tem, basicamente, duas formas principais de atuar. Tem o HC que a gente chama de repressivo ou liberatório. Certo. Esse é para quando a pessoa já foi presa ou detida ilegalmente. O objetivo aí é bem claro, conseguir a ordem de soltura, né? O famoso alvará de soltura, para liberar a pessoa imediatamente. E a outra forma? A outra é o HC preventivo. Esse já é para quando a prisão ilegal ainda não aconteceu, mas assim, existe uma ameaça real, concreta, sabe? Um risco ali iminente à liberdade de ir e vir da pessoa. Entendi. A pessoa tá com medo de ser presa injustamente. Isso. Nesse caso, o que se pede na justiça não é a soltura, claro, mas um salvo-conduto. É um documento para impedir que aquela prisão ilegal aconteça. Agora, uma coisa que sempre me impressiona no HC é quem pode usar. Porque a resposta é, nossa, quase todo mundo. É verdade. É muito amplo. Não importa se é brasileiro, estrangeiro, pessoa física, pessoa jurídica, você pode entrar com o HC para você mesmo ou para ajudar outra pessoa. Mesmo sem procuração, né? Mesmo sem conhecer a pessoa. Exato. Até o Ministério Público pode usar. E o mais incrível, talvez, é de graça e não precisa de advogado. Isso é raríssimo no nosso sistema, né? Completamente. Essa acessibilidade toda, ela mostra a importância gigante que a Constituição dá para a liberdade de locomoção. Qualquer pessoa pode redigir um HC, sabe, numa linguagem simples mesmo, e levar para o juiz. Impressionante. E olha que interessante, ele serve contra atos de autoridades públicas, claro, que é o mais comum, mas também pode ser usado contra atos de particulares em certas situações bem específicas, como no caso de uma internação forçada no hospital privado, se for ilegal. Nossa, que alcance! Então tá, o HC cuida da nossa liberdade física, do ir e vir, mas e os outros direitos fundamentais? Aqueles que também podem ser violados ou ameaçados por um ato ilegal, por um abuso de poder. Quando não cabe o HC, para onde a gente corre? Aí entra outra ferramenta muito importante, o mandato de segurança, o famoso MS. Ele está logo no inciso seguinte do artigo 5º, o LXI. Certo. A função dele é proteger o que a gente chama tecnicamente de direito líquido e certo. Mas atenção, só quando esse direito não for protegido nem pelo habeas corpus, que acabamos de ver, nem pelo habeas data, que é o próximo da nossa lista, e trata mais de acesso a informações pessoais. Direito líquido e certo. Essa expressão é chave, né? O que ela significa, assim, na prática, para a gente entender?
Significa que o direito que você está alegando que foi violado, ele tem que ser óbvio, claro, sabe, comprovável de cara, assim, com documentos. Não pode ter muita dúvida sobre os fatos ou sobre a existência do direito em si. Ah, então tem que ser algo que você prova ali na hora. Exatamente. O que é fascinante aqui é que ele exige essa prova que a gente chama de pré-constituída. Ou seja, você já tem que levar a prova junto com o pedido inicial do mandado de segurança. Entendi. Não dá para usar o MS se você ainda precisa de uma investigação mais longa, ouvir testemunhas, fazer uma perícia para conseguir provar que tem aquele direito. Tem que ser algo claro desde o início. Entendi. Então, se a situação é mais complexa, se exige mais produção de prova, talvez o MS não seja o caminho certo de primeira, né? Exatamente. Essa é uma limitação importante do MS. E como você bem lembrou, ele funciona de forma residual. Ou seja, só cabe o mandado de segurança se não for um caso nem de habeas corpus, nem de habeas data. Se couber um desses outros dois, eles têm a preferência. Faz sentido. E quem é que pode entrar com o mandado de segurança? É igual ao HC, qualquer um? Aqui já é diferente, bem diferente do HC. Só pode impetrar o MS o próprio titular do direito líquido e certo que foi violado ou ameaçado. Não dá para entrar em nome de outra pessoa sem procuração, como no HC. Ah, ok. E tem outras diferenças bem importantes. O MS exige, sim, a presença de um advogado. Não dá para fazer sozinho. E, via de regra, ele não é gratuito. Tem custas judiciais para pagar, a não ser, claro, que a pessoa consiga o benefício da justiça gratuita. Entendi. E eu lembro que tem uma versão coletiva dele também, né? Um mandado de segurança coletivo? Isso, perfeito. Está previsto logo no inciso seguinte, o LXX. Ele pode ser usado por algumas entidades específicas, como partidos políticos que tenham representação no Congresso Nacional, sindicatos, entidades de classe ou associações que já existem há pelo menos um ano. E para que serve esse coletivo? Serve para defender direitos líquidos e certos, não de uma pessoa só, mas de todos os seus membros ou de uma categoria inteira, de uma vez só. É para proteger direitos de um grupo. Bem útil para essas entidades, imagino. Agora, tem uma situação que sempre me pareceu particularmente frustrante, sabe? É quando a Constituição garante um direito, tá lá, escrito, bonito, mas ele não pode ser exercido na prática porque falta uma lei, falta a regra do jogo para dizer como exercer aquele direito. Ah, sim. A omissão legislativa. Exato. Fica aquele direito lindo no papel, mas inútil na vida real. Tem remédio para isso também? Tem sim. E esse é o mandado de injunção, o MI. Ele está no incisos X, X e I. E aqui a gente entra num terreno bem interessante mesmo, que é o da omissão do poder público. O MI serve justamente para isso, para tornar viável o exercício de um direito constitucional ou uma daquelas prerrogativas ligadas à nacionalidade, soberania, cidadania, que está lá, garantido, mas está travado pela falta dessa norma regulamentadora. Quer dizer, ele é uma forma de combater a inércia do governo ou do Congresso em fazer a lei que está faltando. Exatamente isso. Se a gente conectar isso ao quadro geral, o MI é uma forma do cidadão dizer: olha, Estado, você tinha que ter feito a regra do jogo aqui e não fez. Mas o meu direito existe, está na Constituição e eu quero exercê-lo agora. E como funciona? O juiz cria a lei? Não. A pessoa que está sendo prejudicada por essa omissão vai ao judiciário e o judiciário, ao julgar o mandado de injunção, ele não vai criar a lei que falta, porque esse não é o papel dele, né? É papel do legislativo. Mas o judiciário vai definir as condições concretas para aquela pessoa específica poder exercer o seu direito enquanto a norma geral não vem. Ah, que interessante. Ele resolve o problema pontualmente? Exato. É um jeito de evitar que direitos virem letra morta só por causa da inércia legislativa ou administrativa. Um mecanismo para dar efetividade à Constituição. Que mecanismo inteligente realmente. E quem é que pode usar o MI? O titular do direito que está sendo prejudicado diretamente pela falta da norma. E assim como o mandado de segurança, o MI também precisa de advogado e, em geral, tem custas processuais, salvo, claro, se a pessoa tiver direito à gratuidade da justiça. Ok, já falamos então de liberdade de locomoção com HC, de outros direitos líquidos e certos com MS e da falta de norma regulamentadora com o IMI. O que mais tem nessa nossa caixa de ferramentas constitucional? Tem uma ferramenta que, olha,
ganhou uma importância gigantesca com a nossa era digital, né? Com essa quantidade enorme de dados que circulam sobre nós o tempo todo. É o habeas data, o HD. Tá lá no inciso 62º. Ah, o habeas data. Esse é super relevante hoje em dia. Muito. O foco principal dele é garantir o direito de qualquer pessoa a acessar informações sobre ela mesma que estejam guardadas em registros ou bancos de dados de órgãos do governo ou de entidades que tenham um caráter público. E só acessar? Não só acessar. Também serve para pedir a correção de dados que estejam errados ou até para fazer anotações nesses registros. Nossa, isso é fundamental. Poder saber o que o governo sabe sobre mim e ainda poder corrigir se tiver alguma coisa errada. Sem dúvida. O HD tem basicamente 3 finalidades bem claras na Constituição e na lei que o regula. Primeiro, permitir que a pessoa conheça as informações que existem sobre ela. Simplesmente saber o que consta lá naquele banco de dados. Certo. O direito de acesso. Segundo, Permitir a retificação, ou seja, a correção de dados incorretos. Se tem uma informação errada sobre você lá, você pode pedir para corrigir. faz todo sentido. E terceiro, tem uma hipótese um pouco mais específica. Permitir que a pessoa anote no registro uma contestação ou uma explicação sobre um dado que pode até ser verdadeiro, mas que está sendo questionado talvez numa disputa judicial ou administrativa. Ah, interessante. Tipo, deixar registrado ali que aquele dado está sendo discutido. Exatamente. Isso tudo levanta uma questão muito importante sobre o controle que nós, como indivíduos, temos sobre os nossos dados pessoais que estão em poder de tantas entidades, principalmente as públicas, né? Totalmente. E como é que funciona o HD na prática? Ele é acessível como o HC, por exemplo? Ele tem uma vantagem importante. Assim como o HC, o habeas data também é gratuito. A Constituição garante a gratuidade. Ótimo. Mas, diferente do HC, ele exige sim a presença de um advogado. E aqui vem um ponto crucial, que na prática pode ser um complicador, sabe? Qual? Para você poder entrar com um habeas data na justiça, você precisa comprovar que tentou resolver a questão antes, direto com o órgão responsável pelo banco de dados. Tem que provar que pediu a informação ou a correção pela via administrativa e que eles se recusaram a atender o seu pedido. Essa recusa administrativa prévia. Pode ser uma recusa expressa, tipo um documento dizendo não, ou pode ser uma recusa tácita, que é quando eles simplesmente não respondem no prazo legal. Entendi. Sem essa prova da tentativa frustrada na via administrativa, o juiz nem analisa o pedido de HD. A ideia por trás disso é evitar sobrecarregar a justiça com coisas que poderiam ser resolvidas mais facilmente direto com o órgão. Mas, na prática, às vezes conseguir essa resposta formal, essa recusa, pode ser um desafio burocrático bem chato, né? Imagino. Uma informação importante essa da recusa prévia. Bom, então já cobrimos 4. HC, MS, MI e HD. Falta um, né? A ação popular. Só pelo nome já parece algo um pouco diferente dos outros. E é mesmo. A ação popular, que está prevista lá no inciso 73º do artigo 5º, tem um objetivo bem distinto dos outros remédios que a gente viu. Ela não serve primariamente para proteger um direito individual específico da pessoa que entra com a ação. Serve para quê, então? Ela serve para permitir que se peça na justiça a anulação de um ato da administração pública, geralmente que seja considerado prejudicial à coletividade, ao interesse público como um todo. Que tipo de ato prejudicial seria esse? A Constituição é bem clara e define 4 categorias principais de bens ou valores coletivos que podem ser protegidos pela ação popular. São eles: o patrimônio público. Dinheiro público, bens. Exato. Dinheiro, bens, contratos de qualquer esfera de governo ou de entidade que o Estado participe. Segundo, a moralidade administrativa. Ah, tipo atos de improbidade, corrupção. Isso, corrupção, desvios de finalidade, coisas que ferem a ética na administração. Terceiro, o meio ambiente. E quarto, o patrimônio histórico e cultural. Ou seja, é uma ferramenta para a gente defender o que é de todo mundo. Entendi. É para proteger o interesse coletivo mesmo. E quem é que pode usar essa ferramenta? O popular do nome dá uma pista, né? Exatamente. Quem pode propor a ação popular é qualquer cidadão. E aqui, atenção,
A palavra cidadão, para a Constituição, tem um significado técnico bem preciso. É o brasileiro que está com seus direitos políticos em dia. Ou seja, quem pode votar. Isso, quem tem título de eleitor regular e está apto a votar. Não precisa ser advogado, não precisa ser nenhuma autoridade específica. Qualquer eleitor pode, em tese, fiscalizar os atos do poder público e, se achar que tem algo ali lesando o interesse coletivo, ele pode entrar com uma ação popular. Uau! É um instrumento fortíssimo de cidadania ativa, de controle social mesmo. Nossa, isso coloca um poder de fiscalização muito grande direto na mão das pessoas comuns. Mas entrar na justiça geralmente é caro, né? Tem custas, advogado. Isso não acaba desanimando o cidadão de usar a ação popular? A Constituição pensou nisso e foi um ponto muito importante. A regra geral é que o autor da ação popular, o cidadão que entra com a ação, ele é isento de pagar as custas do processo. Ah, que bom. E também é isento de pagar os chamados ônus da sucumbência, que é aquela história de ter que pagar os custos da outra parte, geralmente o governo, se você perder a ação. Isso é um grande incentivo. Com certeza. Tira um peso enorme. A única exceção para essa gratuidade toda é se ficar comprovado no processo que o cidadão agiu de má fé, ou seja, entrou com a ação sabendo que era mentira, ou só para tumultuar, para prejudicar alguém. Aí sim ele pode ser condenado a pagar. Mas fora isso, a regra é a isenção. Entendi. E precisa de advogado para ação popular? Precisa sim. Apesar da isenção de custos por autor de boa-fé, a ação popular exige sim a contratação de um advogado para representar o cidadão na justiça. Ok, então vamos tentar fazer um resumo rápido dessa nossa caixa de ferramentas constitucional para fixar. Boa ideia. Habeas corpus. HC. Para proteger a liberdade de ir e vir, né? O direito de locomoção. É gratuito, não precisa de advogado. Super acessível. Perfeito. Mandado de segurança, MS, para proteger direito líquido e certo, quando não for caso de HC ou HD. Precisa de advogado e geralmente tem custas. A prova tem que ser clara logo de cara. Isso. E tem o coletivo também. Bem lembrado. Mandado de injunção, MI, para quando um direito constitucional está travado porque falta lei regulamentadora. Precisa de advogado, geralmente pago. Ele combate a omissão do Estado. Exato, para viabilizar o direito na prática. Habeas data, HD, para acessar, corrigir ou anotar informações pessoais em registros públicos ou de caráter público. É gratuito, mas precisa de advogado e, muito importante, exige aquela recusa prévia do órgão. Fundamental essa recusa prévia. E, por último, a ação popular, que serve para anular um ato que prejudique o patrimônio público, a moralidade, o meio ambiente ou o patrimônio histórico-cultural. Quem entra é qualquer cidadão eleitor. É isento de custos, salvo uma fé, mas precisa de advogado. É a ferramenta de fiscalização cidadã. Ótima síntese, cobriu os pontos essenciais de cada um. E agora acho que vale a pena fazer um esclarecimento fundamental para não gerar confusão. Qual seria? É muito importante a gente não misturar esses 5 remédios que discutimos hoje com outro conjunto de ações que também mexem com a Constituição, mas têm um propósito diferente. São as chamadas ações de controle de constitucionalidade. Ah, tipo ADI, ADC, ADPF. Exatamente essas. A ADI é ação direta de inconstitucionalidade, a ADC é ação declaratória de constitucionalidade e a ADPF é arguição de descumprimento de preceito fundamental. Qual é a diferença principal, então, entre os remédios e essas ações de controle, para a gente não confundir? ETA num caso real. Entendi. É para resolver a situação de alguém. Isso. Já as ações de controle, a DI, a ADC, a ADPF, elas não olham para um caso individual. O objetivo delas é analisar se uma lei inteira, ou um ato normativo, assim de forma geral e abstrata, está de acordo com a Constituição ou não. É uma análise em tese, que vale para todo mundo, independentemente de um caso específico. Ah, claro. Uma coisa é resolver o meu problema, outra coisa é dizer se a lei vale ou não vale para todo mundo. Perfeito. São ferramentas com propósitos e legitimados, quem pode propor, bem diferentes.
Os remédios são mais voltados para a proteção de direitos em situações concretas. O controle é para garantir a supremacia da Constituição sobre as leis de forma geral. Perfeito, acho que ficou muito claro agora. O que fica muito evidente dessa nossa conversa é que a nossa Constituição de 88 não só listou um monte de direitos fundamentais bonitos, né? Mas ela também se preocupou em criar mecanismos concretos, reais, para a gente poder brigar por esses direitos na justiça. Exatamente. Não são só declarações de intenção. E alguns desses mecanismos, como o HC e o HD, com uma acessibilidade notável, pelo menos na teoria, por serem gratuitos. E ainda deu essa ferramenta de fiscalização direta na mão do cidadão, que é a ação popular. É impressionante. Sem dúvida. A existência desses instrumentos é um pilar da cidadania no Brasil. Mostra que há caminhos para buscar a efetivação dos direitos e para controlar os atos do poder público. E, sabe, para a gente terminar com algo para pensar um pouco mais, voltando naquela questão do habeas data. Sim. A gente viu que ele é gratuito, o que é ótimo, mas ele exige aquela comprovação da recusa administrativa prévia antes de ir para a justiça, né? Certo, a barreira da burocracia. Pois é. Isso me faz pensar. Como será que essa burocracia do dia a dia, essa dificuldade que às vezes a gente tem para conseguir uma resposta formal, uma negativa documentada de um órgão público, como será que isso impacta a eficácia real do habeas data? Boa pergunta. Será que essa exigência, que foi criada talvez com a boa intenção, de evitar processos desnecessários, não acaba na prática dificultando o acesso rápido à informação ou a correção de um dado, mesmo o direito estando lá, garantido na Constituição? Fica essa provocação, né? Sobre a distância que às vezes existe entre o direito no papel e a sua aplicação concreta na vida real das pessoas. Uma excelente questão para a gente continuar refletindo, sem dúvida. A teoria e a prática nem sempre andam juntas, né? Com isso, então, a gente fecha essa nossa análise de hoje sobre os remédios constitucionais brasileiros. Foi ótimo. Foi ótimo também. Até a próxima. Valeu.